Nós sempre fizemos tudo por você e agora você vem com isso? O quê? Não, eu só quero o que é meu. Eu quero o que é meu, não quero viver nessa pressão idiota que vocês colocam em cima de mim. Nós não estamos pressionando Pressão? você de jeito Querer nenhum, saber o que meu você filho. está fazendo até às 5 da manhã na rua com Deus sabe quem não é pressão. Eu só queria saber o que você está fazendo. Pressão. Você é perfeito, que você não tá faz ideia falando? de como é ser seu Você filho. não precisa levantar a voz, a gente só quer o melhor pra E você. vocês sabem o que é melhor pra mim? Não, não sabem. Querem que eu seja perfeito como vocês. Vocês são Sean, loucos. calma. Estamos tentando cuidar de você, eu não tô O que entendendo. vocês querem é me fazer engolir essa Sean, história nós de somos Deus. pais. Qualquer pai se preocupa com um filho. Nós quê? te amamos, nós cuidamos de Não você. parece ser amor pra mim. Você nunca se preocupou comigo até que eu começasse a fazer algo que você considera errado. Eu só quero o que é meu. Eu quero viver como eu quiser. E vou descobrir isso do meu jeito. Paz do Senhor, bom dia. Vocês viram agora um pequeno trecho do filme Confissões de um Filho. Uma cena que parece ser um reflexo do que acontece em muitos lares. Não tem nada mais doloroso, né, irmãos, do que ter um filho se comportando estranhamente daquilo que você nos ensinou. E hoje, na lição 12 do nosso trimestre, nós trataremos de um riquíssimo tema da nossa série de lições, que é um verdadeiro desafio para todos os pais, principalmente nos dias em que vivemos, que é o que? A criação de filhos saudáveis. Mas antes disso, eu sou o pastor Evander, paz do Senhor a todos, bom domingo, e essa é a nossa irmã Miriam, a paz do Senhor, irmãos. Vamos nos inscrever no nosso canal, dá um joinha, vamos compartilhar para que esse vídeo venha alcançar mais vidas. Amém? Isso aí, compartilha, chama os amigos. Isso, vizinhos, chama. todo mundo, chama lá. Cafezinho na Isso. mão. Vamos compartilhar juntos mais uma lição da nossa EBD. Tenho certeza que será proveitosa para todos. E hoje nós também temos aí, como eu gosto de fazer, nós vamos aí distribuir 2 brindes dessa vez, né? Dois livros. 2 oportunidades. Né? Nós vamos lançar 2 perguntas no final. Sim. E o primeiro livro que a Mandinha vai mostrar aí se chama Famílias Imperfeitas, né? Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita, de Elisânia Moura. E outro livro são as 10 melhores decisões que os pais devem tomar, de Bill e Pam Farrell, publicado pela CPAD. Famílias Imperfeitas e Graça Perfeita, publicado pela editora Mundo Cristão. É um livro muito bom que vai ajudar bastante a nós meditarmos aí nesse assunto tão importante. Antes de tudo, irmãos, vamos iniciar a nossa EBD com uma oração e eu gostaria de convidar. Mas, pastor, a gente não pode esquecer. Hoje é o 100º, 12º aniversário da Assembleia de Deus no Brasil. Foi quando? Em 1910. Gunnar Wing e Denelberg vieram ao Brasil e fundaram essa maravilhosa igreja, que hoje é uma das maiores igrejas do mundo, né? E do Brasil é a maior igreja pentecostal. Glória a Deus pela nossa igreja. Vamos orar? Agora nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por essa rica oportunidade, nesta manhã gloriosa, a qual o Senhor preparou, para que pudéssemos, Senhor, estar aqui estudando a Tua Santa Palavra. Que a Tua Palavra possa chegar a cada coração, a cada família que está nos assistindo. Que através dela, Senhor, possamos ter, Senhor, um aprendizado dentro da Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo possa trazer, Senhor, o conhecimento, o entendimento de cada um de nós, Senhor. Para que possamos aplicar sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas. E que o seu nome seja glorificado e exaltado. Nós te rendemos graças, Senhor, nesta manhã. E somos gratos por tudo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Nós vamos chamar aí, né, o quadro. Família firmada na palavra. A paz do Senhor, mis queridos hermanos. Aquí les habla el pastor Miguel. Eu sou a irmã Yusilene. E estamos aqui no quadro de família firmada na palavra. Yo voy a estar leyendo el texto áureo que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 2, en el versículo de número 52. Y dice así: y crecía Jesús en sabiduría y en estatura y en graça para con Dios e os homens. A verdade prática nos fala da seguinte palavra: a vontade de Deus é que os pais eduquem
seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Eu vou fazer a leitura bíblica em classe, que está no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 40, e do versículo 42 até o versículo 52. Diz o seguinte: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o souberam seus pais. Pensando, porém, ele que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém? Agradecemos então esta oportunidade de participar e desse quadro, né, firmado na palavra. Volvemos novamente à aula. Amém. Amém. Tchau, tchau. Bom, irmãos, o filme Confissões de um Filho, que nós vimos aí no início da nossa aula, ele preconiza a história do filho pródigo, da parábola de Jesus, que trata de um casal cristão que criou o seu filho dentro dos ensinamentos da palavra de Deus. E em um determinado momento, ele pede parte da sua herança e se lança no mundo aí gastando tudo com prazeres, né? Essa parábola foi o próprio Jesus que contou, todo mundo já conhece essa parábola. E ela nos instiga lições maravilhosas de que é importante, sim, ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor e, sim, também os nossos filhos, eles estão suscetíveis, infelizmente, a tropeçarem e a caírem no mundo aí. E no final da história, todos já sabem, os irmãos que são estudantes da Palavra de Deus, com base no que os pais ensinaram, isso é refletido no filme, e depois de apanhar no mundo, o filho pródigo volta para a casa do pai arrependido, né? Isso nos suscita algumas reflexões antes de nos aprofundarmos em nossa lição. Até quando, né, há perguntas que nos surgem, até quando um ambiente produzido por pais zelosos influenciam a formação espiritual dos nossos filhos? E se isso é verdade, por que alguns filhos eles se tornam rebeldes em lares de pais que são tão zelosos, né? Nós vimos isso na lição 6, com a irmã Areta, com a professora Areta. Lá nós aprendemos que o modo de criar os nossos filhos tem um impacto no comportamento, na vida espiritual deles, né? Mas isso não anula a responsabilidade individual nas escolhas que eles farão, né, seja em todas as áreas da vida e principalmente na vida espiritual. Então, qual é o nosso dever como pais? É fazer o quê? Com que as escolhas de nossos filhos sejam pautadas no ensino bíblico cristão e também nos reflexos que a Bíblia tem no nosso próprio comportamento, né? Então nós temos que ser aqueles pais que ensinam a palavra de Deus, mas também nos comportemos como alguém
que conhece a palavra de Deus, que conhece a Deus porque através do nosso nós como pais, somos os canais para a vida dos filhos, o canal de bênção, né? Na vida deles. Essa é a proposta de Deus, né? Que nós, os pais, sejamos o canal de Deus para que os nossos filhos conheçam a Ele e estejam aptos, né? Que estejam totalmente montados, né? Com ferramentas para decidir por Deus, né? Pelo caminho de Deus, né? Nós não temos condições, não teremos condições de decidir pela vida dos nossos filhos. Até que eles tenham, né, a idade aí, como crianças, nós temos aí a capacidade de decidir por eles. Vai chegar um momento que eles vão crescerem e eles vão decidir por ele mesmo, né? Então, o nosso dever como pais é transmitir Deus para eles, como diz a recomendação de Levítico 6, né? Assentados, deitados, caminhando pelo caminho. Isso aí. Porque Deus tem propósitos perfeitos para cada um de nós e para cada um de nossos filhos, né? E aquilo que nós estamos sendo como cristãos dentro de casa se torna também um ensino para os nossos filhos. E isso pode e vai influenciar, né, os nossos filhos a viver o cristianismo que nós vivemos dentro de nossa casa. Olha o peso que isso tem, né? Nós somos os verdadeiros testemunhos para eles. Isso aí. Testemunhos. E isso nos faz perguntar, né, que tipo de cristianismo nós temos vivido dentro de casa, né? E esse cristianismo que nós vivenciamos dentro da nossa casa verdade. Que será a fonte de referência para os nossos filhos, né? E eu pergunto, né, irmãos, porque como que é a nossa vida familiar em casa? Na igreja são algumas horas de culto, nós estamos aqui comportadinhos, mas como que é o nosso dia a dia com a nossa casa, com nossa família, com os filhos, com o esposo, o tratar, o andar, o ensinar? Será que nós estamos testemunhando os nossos filhos através da nossa vida cristã? Isso aí. E não podemos cair no erro de achar que a educação cristã que precisamos aplicar na vida dos nossos filhos se resume àquelas 2 horas de culto que ficamos dentro de casa. É muito mais do que isso, transcende isso, né? E muitos pais com isso, né, têm um medo tremendo de ter filhos, né, por causa desses problemas. Poxa, eu tenho então um perigo de ter um filho que provavelmente não vai permanecer dentro de casa, né? Então, um erro recorrente que hoje está na mente de muitos casais é que a solução então para isso é evitar filhos, né? Então, assim, eles consequentemente evitarão ter filhos rebeldes, né? Eu sei que a geração de hoje ela está perdida, né? E eles dizem: não vamos criar filho não para sofrer, o que é mais seguro é não ter filhos, para que quando eles crescerem não se desviem. Então, a gente resolve isso não tendo filhos. Mas essa é uma pergunta errada. Na verdade, agimos como incrédulos, né? Agindo dessa forma, fazendo esse tipo de pergunta, né? É a famosa pergunta que fazemos: será que vai dar certo? Quando que a pergunta correta que deveríamos fazer é: será que vale a pena, né, termos filhos, né? Por que eu falo isso? Nós olhamos para o futuro dos nossos filhos com medo terrível de que eles errarão. Nós olhamos para o futuro dos nossos filhos com medo de vê-los fracassarem na sua vida. É aquele famoso jogo de tentativa e erro, né? Será que vai dar certo? Só que no processo divino, no processo de Deus, no plano divino da família, ter uma esposa, ter um marido, ter filhos, ter Deus nessa família, ensinar a Deus, sempre vai valer a pena. Sempre vai valer a pena. Mesmo que nós passemos por situações difíceis, dolorosas, Deus diz: vale a pena. E por que vale a pena? Porque essa é o quê? A vontade de Deus. De Deus, né? Será, se a gente quiser fazer uma analogia entre essas duas palavras, será que vai dar certo? É a mesma coisa que duvidar. Vale a pena, é questão de fé. Um exemplo prático disso. Um exemplo prático que está até, inclusive, na nossa lição é Maria.
Josés que estão nos assistindo aí, vale a pena desposar uma mulher que apareceu grávida do nada, confiando apenas na palavra de um anjo que só você viu? Vale a pena cuidar de uma mulher e mesmo você amando ela com todas as forças, você não tem a permissão de Deus de tocá-la até que a criança nasça? Marias, agora que está nos ouvindo, vale a pena ter um filho, amar um filho que nasceu não para ser um engenheiro, não para ser um médico, mas nasceu para ser zombado, maltratado, incompreendido, considerado impostor, sem perspectiva humana nenhuma de vida. E a Bíblia diz que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Vale a pena ter um filho onde estava dito que não havia nenhuma beleza para que o desejássemos? O sonho de toda mãe é olhar para o filho, olha que lindo, né? A Bíblia diz que ele era desprezado, indigno, foi considerado inclusive bandido. E isso tudo foi anunciado antecipadamente, né? Para José valia a pena. Para Maria valia a pena. Eles estavam convictos porque eles acreditavam que valiam a pena, porque era a plena vontade de Deus. E é por isso, nessa introdução que nós demos, nós somos direcionados para que criemos filhos saudáveis, né? A lição nos direciona a isso. E para que nós consigamos atingir esse objetivo de criar filhos saudáveis, o modelo, o protótipo é a família de Jesus, né? E é isso que nós vamos continuar vendo aqui. E o primeiro tópico aí diz que a família de Jesus era diferente, não é isso? Não. Não? A família de Jesus era normal. A família de Jesus. Como nossas famílias. É. A ideia errada que tinha é que a família de Jesus é o pensamento de muitas pessoas, é que ela era circuncidada de fenômenos excepcionais, de privilégios divinos excepcionais. A família de Jesus, no entanto, era uma família totalmente comum, rodeada das mesmas dificuldades e as peculiaridades da época. As dificuldades eram grandes, né? Mas só que tinha um grande diferencial. Qual era o diferencial? A confiança plena em Deus. Então, esse era o norte dele. E quando se trata de filhos, irmãos, e eu falo como pastor, não existe uma regra de filho, uma regra divina de que filho de pastor, filho de crente, será crente, filho de obreiro, filho de homens e mulheres de Deus, eles estão suscetíveis também a serem filhos rebeldes, infelizmente, né? Infelizmente. A própria família de Jesus enfrentou essas dificuldades, né? Em João 7, se eu não me engano, diz que os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus, não criam em Jesus. Existia aí, podemos perceber, um certo conflito. Eles enfrentavam, então, essas dificuldades. Eles tinham, então, os pais de Jesus, né, José e Maria, uma grande responsabilidade de dar uma educação a Jesus que corroborasse com o ministério dele, de Deus na vida dele, né? E estava inculcado na mente deles, dos pais de Jesus, a missão de Jesus, aquilo que Jesus deveria transmitir, aquilo que Jesus havia de ser. Isso marca também o quanto o pai e a mãe devem ser observadores na vida dos seus filhos, né? Ser pai e ser mãe não é apenas alimentar, dar boa casa, dar uma comida, dar um que vestir, né? É trabalhar a vida espiritual, é trabalhar a vida emocional, é conhecer profundamente o filho que tem, né? E Maria conhecia e guardava todas essas coisas meditando em seu coração, né? José então e Maria trabalhavam na vida de Jesus, e não só na vida de Jesus, mas também na vida de seus irmãos, a expressa ordem de ensiná-los no cotidiano da vida sobre Deus, né?
eles cumpriam à risca aquilo que Deus Os havia mandamentos, determinado, isso. Em Deuteronômio 6:7, eles conheciam profundamente, claro, e onde está escrito que ensinarás os teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-se, né? E a Bíblia quer dizer com isso que em todos os momentos, em todos os instantes, nós temos que ensinar os nossos filhos sobre Deus. Não existe na criação dos filhos nenhum momento de distração no ensino do Evangelho, no ensino da palavra de Deus. Esse verso, né, de Deuteronômio 6:7, conjugado com a vida normal de Jesus, demonstra que devem ser aproveitados todos os momentos, todas as fases da vida de nossos filhos, diante de todas as dificuldades que a vida acarreta, para ensinarmos o que para eles? A dependência e o conhecimento de tudo que sabemos de Deus. É esta a nossa missão. Primeiro, é claro, nós temos que conhecer a Deus profundamente, amar a Deus de forma profunda e transmitir esse conhecimento, esse amor para os nossos filhos, né? E é dessa forma que a gente passa a nossa descendência aquilo que aprendemos de Deus. E isso vai se vindo de geração a geração. Maravilhosa essa palavra. E assim, o que os pais têm que ficar atentos com cada fase da vida dos seus filhos, né? O método de nós ensinarmos, de nós entendermos também os nossos filhos, que ali é um caráter que está sendo desenvolvido, e os pais têm o dever, pela palavra de Deus, daquilo que eles aprenderam com Deus, já com caráter forjado, de também forjar o caráter dos seus próprios filhos, né? Então, cada coisa deve ser ensinada na fase certa da vida dos nossos filhos, né? Para preparar essa lição, eu estava lendo uma matéria sobre o cérebro de bebês, né? O conhecimento que nós adquirimos é determinado pelo número de conexões do cérebro chamado sinapses, né? O cérebro humano, então, ele possui 1 quadrilhão dessas conexões, dessa tal chamada sinapses, que podem ser estabelecidas pelo conhecimento, né? Eles são estabelecidas pelo conhecimento, mas ele precisa de grandes estímulos através dos 5 sentidos, né? Que é o toque, paladar, olfato, visão, audição, né? Então, o ambiente vivido pela criança, ele precisa estimular tanto a atividade mental, emocional, para que para as conexões de conhecimento sejam estabelecidas. E, claro, também, né, a sua espiritualidade precisa ser trabalhada, né? Um bebê, por exemplo, ele pode aprender vários idiomas sem sotaque. Olha só que interessante. E de forma simultânea, por exemplo. Isso no curto espaço de tempo, né? Nossa. Tem até uma matéria chamada O Assombroso Cérebro dos Bebês, publicada há muito tempo pela revista Isto É, né? Então, é nessa fase da vida onde o caráter da criança, o aprendizado espiritual, emocional e cognitivo da criança está como esponja, né? Absorvendo tudo. E nós, nesse momento, como pais, né, atentos, como pais espirituais, devemos nos esforçar ao máximo para ensinar tudo de Deus para os nossos filhos, né? E José e Maria souberam fazer isto muito bem mesmo, né? Existe, irmãos, uma fase na vida de muitos casais, às vezes acontece, de passar por crises no relacionamento, que isso pode influenciar de forma negativa na vida dos filhos, principalmente na vida espiritual dos nossos filhos, né? Então, é uma coisa assim, até quando os pais tropeçam, eles têm a obrigação, por causa da transmissão desse legado espiritual para os filhos, é uma vida, é uma alma que precisa ser salva, ele tem o dever, os pais têm o dever de se levantarem, de se recomporem, de se restaurarem, para que os seus filhos não sofram a ação do maligno, porque existem danos que são irreversíveis, justamente por causa dessa fase da vida em que nossos filhos vivem. Então,
sequelas são notadas em muitos jovens já, como pastor já atendi jovens que sofreram este tipo de sequelas justamente em fases onde os pais estavam enfrentando crises na vida conjugal e, consequentemente, trouxe problemas espirituais para dentro da casa. E os pais não foram maduros suficientes para se recomporem, para se arrependerem e salvarem os filhos da perdição. Infelizmente, são casos de filhos que já estão afastados e longe do caminho do Senhor, né? E José, então, e Maria sabiam fazer isso muito bem. Eles sabiam criar, eles souberam criar tanto Jesus quanto os irmãos de Jesus, e a irmã de Jesus, acredito, a Bíblia fala que tinha uma irmã. Então, eles conheciam muito bem a particularidade de cada um dos seus filhos e souberam aplicar a palavra de Deus na vida deles. Dá para se ver que essa família, né, Maria e José, eles tinham um equilíbrio. Eles tinham um equilíbrio de lidar com todas as situações, né, de também estar conversando. Nós vamos entrar nessa parte, que é muito maravilhoso o diálogo. Na frente nós vamos ver que eles resolviam os problemas juntos. Né? Juntos. Houve um problema aí, do desaparecimento de Jesus, eles resolveram esse problema juntos, né? Mas vamos ver o modo de criação de Jesus, que está no nosso tópico 2, né? A sinopse do primeiro tópico diz que Jesus cresceu em uma família normal e viveu como qualquer criança em Israel. Então a gente deixa isso bem memorizado, que a família de Jesus não tinha super privilégios para criá-lo. Eles foram criados totalmente debaixo da dependência de Deus. Mas qual era o modo de criação de Jesus? Né? Jesus, ele era um filho especial, isso nós não podemos negar, né? E quando eu li a nossa lição, me chamou a atenção o fato da notória especialidade de Jesus. Ele era especial. Ele se destacava dentre todos os filhos de Maria, né? E como eu havia dito, Maria guardava essas coisas no seu coração. Maria sabia. E olha, irmãos, o papel importante de ser pai e mãe, que vai, como já disse, vai além de dar alimentos, de dar casa, de dar educação, de dar presentes. Nós temos a obrigação de estudar e entender as particularidades de cada um de nossos filhos, né? Nós teremos aí uma mistura bastante heterogênea quando temos mais de um filho, né? É importante dizer que nós criamos os filhos da mesma maneira, né? Os filhos são criados ali dentro do lar, dentro da casa, né? Todos, mas cada um tem a sua particularidade, cada um é diferente um do outro. Isso aí. E assim, teremos filhos mais inteligentes, nós teremos alguns filhos mais amorosos, outros mais geniosos, né? Bravos. Mais bravinhos, né? E os pais, eles têm, então, a obrigação de saber trabalhar cada um dos seus filhos. Sem exagerar nos mimos, né? Saber corrigir e dar um tratamento diferenciado para cada um dos filhos, baseado na sua particularidade. O tratamento diferenciado não é superproteção, não é isso não. O tratamento diferenciado porque um filho mais inteligente, um filho que tem menos capacidade de aprender, por exemplo, ele precisa de uma atenção maior, né? O pai tem que ter uma interação maior com eles. O filho, por exemplo, que é mais recluso, que não tem, ele não se expõe bastante, ele não se mostra diante das pessoas, ele fica mais recluso. Então, ele tem que ter um tratamento diferenciado. E isso é o dever de cada pai e de cada mãe, observar o comportamento, o caráter dos seus filhos, as tendências dos seus filhos, para dar um tratamento diferenciado. Então, Jesus tinha um destaque exponencial diante de todos os filhos de José e Maria. E eles teriam que saber administrar isso, né? Administrar de forma que o ministério de Jesus não fosse imaculado. E também de forma que a vida de seus irmãos recebessem a influência emocional e espiritual de que eles
precisavam, cada um na sua dose certa, né? E você, que é pai, que é mãe, ou que vai ser pai, que vai ser mãe, precisa, em primeira mão, conhecer seu filho profundamente. É fundamental você conhecer o seu filho profundamente, né? Você precisa entender as inclinações do caráter dos seus filhos, as dificuldades, e não fazer vista grossa, privilegiando, né, por exemplo, os mais aplicados, os mais amorosos, os mais dedicados, né? E quero arriscar aqui, não privilegiando aqueles que se destacam também na vida espiritual, que são os mais fervorosos, não, né? Lembra-se da parábola aí da ovelha perdida, deixando aquele que estava protegido, cheio do poder, indo buscar aquela ovelha que estava perdida. Então, você não vai querer ver, em detrimento do filho que está, né, sendo abençoado, glória a Deus, deixar o outro filho se perder no mundo, né? Ou simplesmente usar ele como um mau exemplo da família. Não é isso a proposta do Evangelho, né? Em todas as fases da educação de Jesus, desde quando ele nasceu em Belém da Judéia, na sua adolescência, percebemos que Jesus ele tinha uma certa liberdade. No entanto, era uma liberdade que estava acompanhada com o quê? Com os limites. Com limites, né? Com um exemplo... A festa da Páscoa, né? Festa da Páscoa, né? Os pais de Jesus deram a liberdade para que ele pudesse estar naquela festa, que era uma festa religiosa, né? Era uma atividade que Jesus, com certeza, teve prazer em participar, ele queria estar ali, né? No entanto, Jesus, como filho, ele tinha que voltar para casa. E por alguma distração dos pais, Jesus não voltou, né? Então, numa correta ação, os pais de Jesus foram atrás dele e lá retrucaram com ele o seu sumiço, né? Mesmo após Jesus tendo revelado a natureza da sua estada ali com os doutores, o texto sagrado diz que Jesus desceu com eles. E olha que interessante no finalzinho do verso 51 do capítulo 2 de Lucas, que Jesus era-lhes sujeito. Jesus estava ali desenvolvendo uma atividade espiritual, estava ali, né, fazendo a obra de Deus, podemos dizer, mas quando os pais falaram assim, vamos embora, e eles obedeceram, ele obedeceu e foi embora com seus pais, né? Então, o que nós aprendemos com isso? Deus, desde o princípio da raça humana, apresentou um princípio de liberdade com limites, né? Oferecer liberdades sem limites é cometer o grave erro de entregar os nossos filhos a uma natureza adâmica pecaminosa que transformará os nossos filhos em pessoas de caráter questionável, com espiritualidade deficiente e sem desenvolver dentro deles o dever moral de obedecer regras, né? E regras sempre existirão. Regra só é ruim para quem é transgressor, irmãos. Então, regras, elas foram criadas por Deus e devem ser seguidas, né? Nós somos tomados por distrações, irmãos, no dia a dia, que nos impede de priorizar essas, talvez, pequenas coisas da vida de nossos filhos, né? E aproveitando aqui um gancho da pregação do pastor Jairo, por ocasião do Dia das Mães, existem muitas distrações que o mundo atual tenta imprimir em nossas famílias e em seus relacionamentos, né? José e Maria estavam distraídos quando Jesus desapareceu. Eles podiam estar junto com Jesus, né? Aquele dissabor do sumiço poderia não ter acontecido, mas eles se distraíram. E muitas vezes nós estamos numa rotina com muitas distrações, e essas distrações causam perdas até irreparáveis em nossos filhos. Não foi o caso de Jesus, né? Mas isso não é um conto de fada. Nós não podemos arriscar com as distrações que nos sobrevêm, né, e deixarmos os nossos filhos sofrer as consequências. Essas rotinas estão em ação para distrair os pais dos filhos e os filhos dos pais. Isso está destruindo as famílias, né? E temos que trazer os nossos filhos de volta
de um sistema, esse sistema que está no mundo aí, que não foi criado para manter a família unida, irmãos. Esse sistema que está no mundo foi criado para desunir, verdade, para destruir, para acabar com a família. E por isso que nós não temos o direito de distrairmos quando se trata de caráter, de evangelho, de salvação dos nossos filhos. Irmãos, é 24 horas vigilante. Eu costumo falar lá com meus filhos, então, né, é 2 vezes por segundo, é 48 horas por dia, né? Transforma essas 24 em 48, vigiando 2 vezes por segundo os nossos filhos. Porque nós somos distraídos pelo trabalho, nós somos distraídos pela carreira, nós somos distraídos pelo entretenimento, e às vezes nós limitamos, como eu já disse no início, né, a criação espiritual dos nossos filhos às 2 horas de culto que nós passamos dentro do templo. Isso não é criar filhos. Nós tentamos limitar a criação dos nossos filhos às 2 horas que os nossos filhos ficam dentro da salinha aprendendo a palavra de Deus. É importante isso, muito importante, não deve faltar. Mas esse trabalho deve ter continuação dentro das nossas casas. E isso não é uma sugestão de Deus. Isto é uma imposição do Evangelho de você ensinar isso, ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos e não ser distraído, né, meu bem? É verdade. Então nós temos essa irresistível vontade que nos distrai, né? Essa irresistível vontade de trabalhar, de fazer de tudo para que os nossos filhos sejam um engenheiro, um advogado, um médico proeminente, e nós investimos pesadamente na carreira dos nossos filhos, e isso parece ser o ápice dos nossos sonhos, né? Mas nós somos infiéis e investimos somente o que sobrar, né, no que realmente importa para eles, que é a espiritualidade dos nossos filhos e a formação do caráter cristão. Isso é importante, nós investimos na carreira dos nossos filhos, investimos na educação dos nossos filhos, mas acima de tudo, é mais importante nós investirmos com a mesma veemência, com o mesmo potencial na espiritualidade e na formação do caráter cristão dos nossos filhos, né? Isso se os nossos filhos forem importantes para nós. É importante para você? É muito importante. Que pergunta, né? Meu Deus. Para esse tipo de investimento, né, ao contrário do protótipo da família representado aqui pela família de Jesus, somos indiferentes, né? Nós não investimos tempo, não investimos dinheiro, não aspiramos, não lutamos pelos nossos filhos, né? São essas santas distrações do mundo moderno que engolem as nossas famílias e tragicamente afugenta os nossos filhos da presença de Deus, né? Irmãos, somos chamados hoje, nesta lição, a investirmos com o mesmo peso que investimos em outras áreas dos nossos filhos, a investirmos na vida espiritual deles, né? A dedicarmos tempo, dinheiro, porque e recursos, nós nos preocupamos com o futuro deles, mas será que nós estamos preocupados com a eternidade para eles? Será? É uma pergunta que... Porque nós pensamos no futuro, no auge, o que vai ser da vida deles, como que eles vão ser, nós queremos que eles brilhem, nós queremos que eles sejam formados. E será que nós queremos que eles estejam no céu? É uma pergunta que eu tenho feito em mim mesma, né? Enquanto nossos filhos não estão nos caminhos do Senhor, nós vamos orar. É verdade. E os nossos filhos, irmãos, eles passam tão pouco tempo com a gente, né? Muito rápido. A sinopse desse tópico 2 diz que a criação de Jesus passou por sua infância, adolescência e juventude. Passa muito rápido. 3 fasezinhas, irmãos, que passam tão rápido. E está, né, é nossa responsabilidade, como nós já estudamos aqui, conhecer cada fase da vida dos nossos filhos, Sim. Conhecer as deficiências, as virtudes e saber, a partir disto, a partir desse estudo dos nossos filhos, aplicar aquilo que nós conhecemos de Deus
e a palavra de Deus sobre a vida deles, para que eles sejam salvos, né? Para que sejam salvos e cumpram, como Jesus cumpriu a sua missão, cumpram a missão de Deus na vida deles. É verdade. Nós somos aí os pastores em casa dos nossos filhos, né? Amém? Nosso terceiro tópico vai falar sobre o tríplice desenvolvimento de Jesus, né? A sinopse desse tópico aí diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e para com os homens, né? Aí quando o autor ele criou o tópico sobre o tríplice desenvolvimento de Jesus, isso enfatiza para nós a plenitude da humanidade de Jesus, né? Nós erramos quando nós imaginamos que Jesus, por ser Deus, não necessitaria passar por um processo de amadurecimento, de aprendizado, de crescimento. Nós achamos que Jesus é somente 100% já estava pronto, né? Deus, né? Estava pronto, mas não. O Espírito Santo foi tão enfático, né, em registrar esse texto, né, que está aqui na nossa leitura bíblica em classe, no verso 52, que Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e para com os homens. Isso prova que Jesus não veio pronto, né? Ele, sim, era Deus, mas veio também como 100% homem, participando pelo todo o processo de aprendizado para poder, sim, desenvolver a obra de Deus, né? Isso sinaliza para nós de que Jesus dependia fortemente daquilo que seus pais iriam ensiná-lo, né? Jesus precisava crescer. Era um filho comum. Comum. Ele precisava aprender. E quem iria fazer isso? Quem iria ensinar para eles? Maria e José, né? Então, interpretando a intenção desse último tópico da nossa lição, entendemos que Jesus recebeu uma educação que objetivou um compromisso religioso, né? Embora por distrações os pais haviam perdido Jesus, Jesus não foi encontrado, olha só o ensinamento, né? Ele não foi encontrado na balada, ele não foi encontrado num lugar impróprio. Jesus foi encontrado aonde? No lugar certo. No lugar certo, aonde? No templo. No templo, né? Adorando a Deus e lá discutindo sobre a palavra de Deus, né? O próprio Jesus havia declarado que era uma obrigação estar na casa de seu pai, né? Isso revela que a educação que recebeu já estava inculcado. Já estava inculcado na sua mente, né? Os verdadeiros princípios bíblicos. Ele estava no lugar certo, né? Um outro ponto interessante do texto de Lucas é que a base, né, que é a base desse tópico, é que a educação de Jesus é marcada pelo diálogo. Pelo diálogo, né? Está claro que Jesus estabeleceu primeiramente ali um diálogo com os doutores, com os mestres que estavam ali presentes. O texto diz no verso 46 que aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo assentado no meio de doutores, ouvindo-os e os interrogando. Ele era curioso. Curioso. Isso configura o quê? Ele estava ouvindo, parava e depois falava. Isso configura o quê? Diálogo, né? Um diálogo sadio. E onde que será que Jesus aprendeu isso, a dialogar? Ele aprendeu com os seus pais. Com os seus pais, né? É lógico que foi dentro da sua família, pois no seu lar, baseado nisso, né, as pessoas possuem um direito de falar, e o diálogo era sempre uma realidade palpável na família de Jesus. E isso a gente consegue também ver em outra parte, no verso 48 e 49, quando ouviram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele disse: Por que vocês me procuram? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Aqui percebe-se a presença do pai, dos dois. Do pai, não estava só Maria sozinha. A mãe e o filho. Não estava só o pai, estavam os dois enfrentando o mesmo problema, o problema do desaparecimento de Jesus. Né? Estavam juntos, resolvendo o problema e num diálogo, né? Eles
Bom, meu filho, porque a gente estava te procurando, estávamos preocupados, né? Jesus fala, por que você está me procurando? Que outro lugar que eu estaria, senão dentro da casa de Deus, essa casa que vocês me ensinaram que eu deveria estar, né? Então, isso nós aprendemos, né? O casal enfrentando unido, o problema do desaparecimento, o diálogo da esposa com o esposo e com o filho, né? Nós aprendemos que a responsabilidade quanto ao cuidado dos filhos, ela não é de um dos cônjuges, né? Dos dois, é do pai e da mãe. E muitas vezes, irmãos, nossos filhos eles são rebeldes porque estão seguindo pessoas rebeldes dentro da sua própria casa. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11:3 que todo homem deve estar sob, ou seja, debaixo da autoridade de Cristo. Então, como pais, nós estamos debaixo da autoridade de Cristo, estamos obedecendo a Cristo, consequentemente, iremos trazer uma herança de obediência para os nossos filhos, né? Então, eles vão aprender a seguir quem realmente obedece a Deus, né? Se o meu estilo de vida, repetindo, né, dentro da minha casa é diferente das 2 horas que eu passo dentro do culto, o estilo de vida que seu filho vai copiar de você não é as 2 horas de culto, é o estilo de vida que você vive dentro da sua casa, né? É muito mais fácil você moldar uma criança do que você consertar um adulto, né? É por isso que eu disse que as fases da criança, que os filhos ficam com a gente aprendendo, é uma fase muito pequena, e por isso que nós não podemos desperdiçar o tempo, né? Nós cristãos temos uma ideia errada de educação dos filhos e nos concentramos, então, em simplesmente fazer homens e mulheres, né, dotados de capacidade de desenvolver lindas carreiras, serem proeminentes nas suas carreiras, mas isso, apesar de não ser reprovável, ela não deve ser a premissa de um pai ou de uma mãe. A premissa de um pai e de uma mãe é fazerem homens e mulheres que conheçam a Deus e sirvam prioritariamente ao reino de Deus, né? Na vida de Jesus, o processo parental foi tão forte, tão relevante e influente que o ajudou nesse crescimento marcado pela Bíblia. Diz que ele cresceu em estatura, sabedoria e graça diante dos homens e de Deus. O próprio texto se desenvolve dentro de um ambiente familiar. O texto ali está falando de um ambiente familiar, provando que esse crescimento de Jesus ocorreu graças à influência dos seus pais. E quando eu disse aqui, irmãos, que a fase dos nossos filhos ela é uma fase pequena que passa com a gente, né? Mas isso, quando nós sabemos influenciar os nossos filhos com a palavra de Deus, isso leva para muitos anos, né? Eu tenho alguns anos aí, e até hoje eu ouço o conselho dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, né? Verdade. A Miriam também, eu conheço ela ouve o conselho do pai e da mãe, porque são conhecimentos, são verdades que nos são passadas que ficam marcadas dentro de nós. E se acontecer de nos tornarmos pródigos algum dia, nos lembraremos de Deus, lembraremos que na casa do Pai tem alimento, tem pão, tem verdade, tem palavra, e voltaremos. Mas para que tenhamos isso marcado nos nossos filhos, nós precisamos trabalhar nessas fases iniciais dos nossos filhos, né? E nós seríamos presunçosos em achar que simples 2 horas de culto, que apostar que as nossas fracas evidências de cristianismo seriam capazes de moldar nossos filhos numa fé suficientemente robusta para que eles vençam os ataques que eles sofrerão já na escola e depois fora da escola, né? A sua influência, a sua atuação, a sua dedicação no processo parental de crescimento, tanto do intelecto, do físico e espiritual, terá forte impacto na vida de seus filhos, de forma que, prioritariamente, eles se tornem homens e mulheres do reino, prontos para nunca negarem a fé. E se acontecer,
deles se tornarem pródigos, nós temos a certeza de que a semente está lá dentro e que o Espírito Santo, né, sempre usará essa semente para lembrá-los de que o Deus de seus pais nunca falhou e nunca falhará e sempre estará de braços abertos para acolhê-los. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por essa aula. Aula maravilhosa, né, irmãos? Como nós havíamos prometido, irmãos, antes de nós partirmos para a conclusão, eu gostaria que você, para ganhar esses livros que a Amandinha vai mostrar de novo, esses 2 livros, eu gostaria que você respondesse a 2 perguntas que nós iremos fazer. Sim. Mas eu não quero que você escreva no chat, não. Não é no chat, no irmãos. chat. No vídeo aqui, no vídeo tem uns comentários. Nos comentários. O Google, quando nós publicamos um vídeo, ele mostra, de acordo com a assistência dos joinhas que são dados, dos compartilhamentos e dos comentários que se fazem abaixo, né, ele entende que esse vídeo tem relevância e mostra para o maior número de pessoas. E isso é uma forma de nós divulgarmos, de você participar, ganhar um prêmio, de você também aprender um pouco mais da lição. É você responder aqui embaixo aquele comentário que fica fixo ali. Então, você vai responder aqui as 2 perguntas. E a irmã Miriam vai fazer a primeira pergunta e eu faço a segunda. Faz aí, irmã Miriam. Os irmãos entenderam, né? Você vai escrever lá nos comentários. Então, lá vai a primeira pergunta. Não fala a resposta. Não. Jesus era sujeito a seus pais? Onde isso está escrito? Isso aí. Então, você tem que colocar onde está escrito. Nós falamos disso na lição aqui. Acabamos de falar. Acabamos de falar. Então, você vai escrever aqui embaixo se Jesus era sujeito a seus pais, mas você vai fundamentar dizendo onde que está escrito. Onde está escrito. Escreve o versículo e Está na lição. E o evangelho, né? Já estou dando a dica aí, qual o capítulo e o versículo, tá bom? E a segunda pergunta a lição, ela fala do tríplice desenvolvimento de Jesus. Acabamos de falar também. Sim. Enumere cada um desse tríplice desenvolvimento de Jesus, está na lição, muito fácil, né? E fundamente também dizendo aí qual livro, capítulo e versículo. E vamos abrir para todo mundo. Quem quiser responder. Pode ser professor, pastores. Os primeiros todos que responder vai estar lá cravado lá como primeiro, né? Baseado na hora. A gente vai premiar. Então, são 2 livros e nós vamos presentear para vocês. Aí, enquanto eles respondem, nós vamos chamar as ofertas. Você vai responder, mas também vai ofertar. Vai ofertar, não pode escapar, não. Nós vamos chamar você para esse momento tão importante que é ofertar, é preciosíssimo, ofertar para a casa de Deus. Senhor, né? Nós temos vários custos e é a sua oferta que faz com que isso seja possível, é a sua oferta que engrandece a Deus e também contribui para que o reino de Deus seja expandido. Então, você pode ofertar para o PicPay, para o Pix, transferência. Se você quiser presencialmente no culto também ofertar, fique à vontade. E também nós temos um projeto aqui chamado Projeto Mil Valentes, onde nós temos aí um propósito de adquirir esse espaço de culto que você está vendo aí agora. Então, se você ainda não participa desse projeto, você entre em contato conosco e participe, contribui, aquilo que Deus colocar no seu coração. E vamos lá, né? Deus abençoe as suas ofertas e logo depois nós iremos para a conclusão. Enquanto isso, Amandinha, põe o louvor. Põe o louvor do aniversário da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus. Assembleia, o hino 144 da harpa cristã. Assembleia de Deus, vem comigo, ouvir a palavra de Deus, e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior
ouvidos, sentir o poder do Senhor. E ali entoar lindos cantos, exultando no Consolador. Oh, vem, 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 vem Assembleia e louvemos ao nosso Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Oh, vem, 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 vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Bom, para nós concluirmos, então, a nossa lição de hoje, nós notamos que hoje estamos experimentando aí um verdadeiro colapso de uma geração, não porque é apenas uma geração perdida, mas porque essa geração ela foi fruto, infelizmente, de uma outra geração perdida. E se nós não mudarmos esse quadro como crentes, nós iremos sofrer uma grande crise de orfandade espiritual. Pois estamos vivendo uma época em que pais, embora eles tenham pais, não tiveram pais comprometidos com Deus. E estão gerando sem serem pais de verdade. E nós também vivemos uma era de terceirização parental. Estamos terceirizando a educação dos nossos filhos. Terceirizando a educação, infelizmente, espiritual dos nossos filhos. As nossas famílias chegam ao ponto de terceirizar a paternidade para todos, exceto para quem a Bíblia dá a responsabilidade, ou seja, os pais e as mães que devem obrigatoriamente ter uma experiência com Cristo. Para criar um filho, são necessários um pai, uma mãe. Ninguém é perfeito, e se você tropeçar e cair, você tem o dever, como pai, como mãe, de se levantar, de se recompor, porque é sua responsabilidade, é minha responsabilidade, é nossa responsabilidade deixar um legado espiritual para os nossos filhos. A família de Jesus foi um exemplo de boa formação familiar. Eles não terceirizaram a responsabilidade de criar os seus filhos. A proposta divina para nós pais é que cumpramos o papel de mostrar aos nossos filhos o caminho de Deus, mas caminhando no caminho de Deus. Temos o dever de proporcionar um ambiente que dê aos nossos filhos a capacidade de se desenvolver intelectualmente, fisicamente e, acima de tudo, né, irmão, espiritualmente. Eles precisam adquirir a capacidade de discernir o que é correto, o que é puro, o que é saudável. Nossos filhos, eles precisam estar aptos a saberem decidir a própria vida de forma correta, honesta e, acima de tudo, de forma espiritual, né? É hora de nós pararmos por um protecionismo antibíblico, né? Pararmos de oferecer, como disse aí um certo pastor que eu havia lido, uma educação algodão doce. Algodão doce é quando você só oferece coisas doces aos seus filhos. Coisas doces, irmãos, não possuem nenhum valor nutricional estável ou saudável. Tem um bom gosto, agrada, produz prazer e satisfação momentâneos, mas são efêmeros, terminam logo. Dizemos, aqui está um brinquedo, aqui está aquele tênis caríssimo que você pediu. Sim, você pode gritar o quanto que você quiser, nada de correção, nada de imposição de limites, coma o que você quiser, do jeito que você quiser. Isso se chama educação algodão doce. Por que algodão doce? Porque é momentâneo, porque não atravessa as gerações.
O brinquedo vai quebrar, as roupas ficarão pequenas, os passeios serão esquecidos, mas uma herança espiritual, ela é eterna, ela é para sempre. Sonhe com filhos formados, né, amor? Sonhe com filhos bem-sucedidos, Sempre. mas seja honesto com a sua fé, com o seu Deus, empregue a mesma dedicação para a realização destes sonhos na vida espiritual dos seus filhos. Esses sonhos são passageiros. Aquilo não muda caráter, não produz conhecimento de Deus e vida eterna. Isso aqui, palavra de Deus, muda caráter, faz conhecer a Deus profundamente e proporciona o que, meu bem? A vida eterna. A vida eterna. Amém? Amém. Nós iremos orar agradecendo. Que tenha um bom domingo. Não falte ao culto hoje, vai ser uma bênção. Vamos orar juntos? Vamos. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma nome de vez, Jesus. Senhor, damos-te graças por essa Te oportunidade. agradecemos por essa Que a tua oportunidade, palavra, Pai. Senhor, possa, Senhor, firmar em nossos corações. Sim, Jesus. Que as nossas famílias, Senhor, sejam alcançadas pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que nós guarda-nos. possamos, Senhor, ensinar os nossos filhos no caminho em que devem andar, Senhor. Sim, Para que Senhor, eles Pai. possam, Senhor, ter a vida eterna. Um dia eles possam estar contigo, Senhor, na glória. Em nome Que de possamos Jesus. todos nós nos empenhar cada dia, Senhor, na oração, pela vida dos nossos filhos, pela nossa parentela, pela nossa família. Em Que o nome de Senhor Deus Jesus. venha, Senhor, nessa manhã visitar cada família aqui representada. E que faça, Senhor, algo novo. Faz, Senhor Deus, bênção, Senhor, sobre bênção, Senhor, na vida de cada família, ó Pai. E que cada filho seja, Senhor, instruído no amor, na verdade de Deus, nome de que é a Jesus. tua santa palavra. E nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.